Vamos lá. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, todos que estão aqui no centro hoje, as pessoas que estão nos acompanhando através do Facebook, da internet. É uma alegria estar aqui no centro, né? É como a gente sempre ouviu dizer, um banquete espiritual, né? Estamos aqui para recarregar as nossas energias, para refazer, né, os nossos corações possam ficar mais harmônicos, mais tranquilos, né? Então aqui, assim como a gente alimenta das coisas materiais para manter o corpo físico forte, nós temos que recarregar as nossas energias espirituais. Então hoje aqui no centro, vamos recarregar essas energias. Que todos nós possamos estar, né, em sintonia com a espiritualidade superior, com Deus, com Jesus. Então vamos fazer a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, nós damos por iniciada a nossa reunião pública desta noite. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior que se faz presente. Que assim seja. Então, vamos iniciar mais uma vez, mais uma sexta-feira, estamos aqui, firmes, né? Então, nós temos a pergunta do Livro dos Espíritos, estamos estudando a pergunta 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Então pode conceber o espírito sem a matéria? Tem a possibilidade do espírito existir sem a matéria? Sim. Quando não estamos encarnados, somos apenas espírito. Nós não temos a matéria, né? E pode haver, sim, a matéria, né, sem o espírito. Sim, pode haver. Quantas e quantas vezes o óvulo é fecundado e não vai adiante, né? Aquela matéria, aquela bola de carne, ela vai se fazendo, crescendo ali no ventre materno, não tem espírito ligado, né? Quando ao nascimento, não vinga, não vai para frente, porque não tem um espírito ligado ali naquela matéria. Então, a matéria pode sim haver sem o espírito, e o espírito também pode haver sem a matéria. Os dois, eles são independentes, né? Não é que precisa do outro, né, para existir. Não, eles são, cada um é cada um. Espírito é espírito, matéria é matéria, né? Então, vamos lá. O Evangelho, segundo o Espiritismo, quer dizer, o Evangelho segundo o ensinamento dos Espíritos, né? Hoje, nós já estudamos sobre as causas atuais das aflições. Hoje são as causas anteriores das aflições. Nós vimos, né, na semana passada, que falava que existe duas origens, né, do sofrimento, do que acontece muitas vezes conosco na vida atual. Pode ser coisas que têm origem na vida atual e podem ter origem em vidas passadas. Então, causas anteriores das aflições, que é o nosso tema de hoje. Então, essas causas, elas são anteriores a quê? A nossa vida hoje física,
material, né? Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Então tem coisas, vicissitudes, sofrimentos, dificuldades, acontecem na nossa vida. Se a gente fizer uma análise, se a gente fizer uma reflexão, a gente vai entender que é culpa da gente. Não, aconteceu isso porque eu fiz isso. Eu tô recebendo o que eu plantei, o que eu fiz, né? São as consequências das ações da gente. Mas às vezes a gente analisa, olha, eu não fiz para merecer isso. A gente vê alguém que é uma pessoa que também não fez nada nessa vida e está passando por muito sofrimento e dificuldade. Aqui está a explicação, são causas anteriores das aflições, né? Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Muitas vezes, como que a gente pode, os entes queridos nossos, tem entes queridos que desencarna novinho, nasce, vive 1 ano, 3 anos, 7, 10, 15, desencarna, né? Novinho, nasce, já falece, vive lá 1, 2 horas. É uma coisa que a gente fica sem entender. Por que que acontece com algumas pessoas assim, isso, e com outras não, né? Tem pessoas que levam 80, 90, quase 100 anos de vida. Tem aquela vida longa. Tem outros que mal nasce e já desencarna, né? Outras pessoas que são o amparo da família. Às vezes acontece um acidente, alguma coisa, o marido, o pai falece, ou um acidente, alguma coisa, uma doença, né? Ou a mãe. Fica aquela família, às vezes sem o amparo do pai, sem o amparo da mãe, vai crescer aquelas crianças, aquele cônjuge vai viver sem aquela pessoa que faz falta na família, porque faz falta numa família, né? Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, né? Tem gente que nós mesmos podemos sair hoje e não retornar para casa. A gente não sabe, né? Todos os dias da nossa vida, a gente tem que deixar as coisas tudo organizada, porque a gente pode não retornar para casa, né? Os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Muitas vezes, né, as pessoas, às vezes, são ricas. Quando, de repente, acontece uma coisa, a pessoa fica sem nada. Perde tudo, perde a fortuna, perde dinheiro, passa dificuldade, passa necessidade, né? Também são coisas que acontecem que a gente não sabe explicar, né? Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Então, os flagelos naturais, né? Uma barragem estoura, morre tanta gente, né? Com aquela enchente, com aquela água. Tantas coisas, tantos reveses, flagelos, de chuva, vento. Olha lá no Rio de Janeiro, né? Com aquelas barrancos lá, com aquelas montanhas lá. Aquilo, vem a chuva, desmorona, as pessoas vão, né? E aqui ele fala também as enfermidades de nascença. Tem criança que nasce com problema de pulmão, tem criança já nasce cego, outros já totalmente deformado, né, com idiotia, outros o cretinismo. Nós tivemos, né, aquela doença que deu nas grávidas, do mosquitinho do pernilongo, aquela doença, né, que as mulheres grávidas que eram picadas pelo aquele mosquito,
os bebês nasciam com deformidade, né? Zika, isso. Então, assim, o porquê disso tudo, né? Por que será? Por que que uns acontece, vem a deformidade, e outras mulheres ficaram grávidas naquela época e não aconteceu nada? Foi picada e não aconteceu. Por que que umas pessoas, igual antigamente falava, tinha rubéola, se tivesse rubéola, nascia com deformidade? Só que é assim, não é uma coisa matemática, né? Uns têm e não acontece nada, outros têm e vêm com deformidade. Então, os que nascem nessas condições, certamente, nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo, e que os põe à mercê da comiseração pública. Então, por que será, né? A gente tem que entender isso daqui, porque senão a gente começa a achar que Deus não é bom. Ah, Deus, ele é bonzinho para ele, e ele é ruim para mim. Ele privilegiou esse. Ah, aquele nasceu com doença, esse não nasceu. Não, então, que Deus é esse? Que faz uns, né, com deformidade, outros com opulência. Por que será, né? Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Por que será, né? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Por que será? Vou falar de novo a palavrinha, né? Por quê? Qual seria a causa? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo, e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada, após a permanência de alguns instantes na terra. Então, essas anomalias, né, nem todas as religiões conseguem explicar, conseguem achar uma justificativa, uma explicação para isso, né? Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? As criancinhas, aqui ele está falando das crianças, né, que já nasce e desencarna, não fez o mal, não fez o bem, e já começa com sofrimento. Tem criança que já nasce, já vai lá para a incubadora, já fica lá fazendo tratamento, tem que fazer cirurgia de coração, tem pessoas, criancinhas, que é uma luta. Já nasceu, já lutando para viver, lutando para sobreviver, né? Então, é uma luta. Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, todo efeito tem uma causa. Se ele nasceu assim, alguma coisa aconteceu para que acontecesse isso, né? Tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se essa não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Então, se não foi dessa vida, é de uma vida para trás, de uma vida passada. É de outra encarnação. Nós, espíritas, acreditamos na lei de progresso. Nós acreditamos nas vidas sucessivas, né?
A gente vive uma vida, vive outra vida, vamos vivendo, vamos encarnando. O espírito, ele encarna, né? Ele vem, liga com a carne e vamos ter uma nova oportunidade de recomeçar tudo de novo, né? Então, por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez. Se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na vida presente, tê-los-emos feito noutra. É uma alternativa que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Então Deus, ele é justo, ele é bom. Ele não vai punir nós por uma coisa que a gente não fez, né? O que Deus faz? A lei dele é maravilhosa. A lei de Deus é cada um segundo as suas obras. Se eu fizer o mal, eu vou receber o mal. Se eu fizer o bem, eu vou receber o bem. Então, depende de quem? É de nós. Nós, pela nossa ignorância, nós, pelas nossas escolhas equivocadas, pela nossa infantilidade, maturidade, muitas vezes nós fazemos escolhas equivocadas. A espiritualidade só falta materializar. Ela manda, Deus manda pessoas, manda tanta ajuda para nós, para ver se a gente muda, para que a gente não peque, para que a gente não caia naquele erro, mas muitas vezes a gente é teimoso, né? A gente não quer mudar, não quer dar o braço a torcer, e muitas vezes a gente cai, erra, cai. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca as consequências de suas faltas. Nós, tudo que a gente fizer durante a nossa escalada evolutiva tem que alijar de nós. Tudo. Se eu fiz o mal, se numa encarnação eu tirei a vida de alguém, briguei, tive um desentendimento, eu matei, eu tirei a vida de alguém. Passa o tempo que passar, eu vou ter que devolver a vida para alguém, né? Eu tirei a oportunidade da pessoa evoluir, dela crescer, de concretizar os sonhos, de fazer um monte de coisas, né? Muitas coisas que ela poderia fazer. Eu tirei a vida dela. Eu vou ter que dar a vida. Eu vou ter que devolver a vida para ela. E vou ter que dar ainda a oportunidade de uma encarnação, né? Muitas vezes vou ter que ser o pai, vou ter que ser a mãe, vou ter que ser alguém que tá ali, ó, grudadinho com ele. Aquela pessoa que a gente... O amor liga-nos. É a lei da afinidade. O amor liga. Por quê? Porque são afins, são iguais. Pega o imã, né? E coloca. Os iguais, eles se buscam. Gruda. O imã gruda. Assim é nós. Aqueles que se amam, se atraem. É gostoso ficar junto com quem a gente ama. Mas aquele que a gente odeia também, a gente não esquece dele. Não esquece. Só quer falar nele. Só quer achar oportunidade para fazer o mal, para prejudicar ele. Então, o ódio também atrai, liga-nos. Então, quando a gente faz o mal, quando a gente leva alguém à derrocada moral, faz o mal, com certeza, às vezes não é nessa vida, mas nós vamos ter que reencarnar juntos. Nós vamos ter que refazer. Aquilo que a gente pecou, aquilo que a gente errou, a gente vai ter que refazer. Muitas vezes nós reencarnamos juntos inimigos. Pai, mãe, filhos, irmãos. A gente às vezes pensa assim, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa família? Sou um estranho no ninho, né? Então muitas vezes, por que disso? Porque teve desentendimento em outras vidas. E hoje tem que mudar, tem que fazer as pazes, né?
E muitas vezes a gente vai passando de reencarnação em reencarnação, repetindo os mesmos erros, cometendo as mesmas, os erros, né? As mesmas coisas. Então a gente tem, hoje nós temos o conhecimento espírita, a doutrina espírita, esse conhecimento das vidas sucessivas que nós evoluímos, que nós progredimos. Qual é o objetivo da nossa vida hoje aqui na Terra? O objetivo da reencarnação. Um deles é o aprendizado. Aprender, evoluir intelectualmente. Ou na escola, ou no trabalho, ou em casa. A gente sempre tem oportunidades de aprender. Então, o aprendizado é um dos objetivos nossos aqui na Terra. Um outro objetivo, a evolução moral nossa. Desenvolver em nossos corações as virtudes e ir alijando de nós o egoísmo, o orgulho, os vícios. Então, é o outro objetivo. E temos um terceiro objetivo. É alijar de nós os débitos de vidas passadas. Então, muitas vezes, nós nos preparamos 50 anos, 100 anos. Muitas vezes, nós temos espíritos que nos amam. Eles endossam, avalizam a nossa encarnação aqui. Eles confiam, como diz o Haroldo, eles é que assinam lá o cheque, eles é que estão avalizando a nossa encarnação aqui, aqueles que nos amam. Então, muitas vezes, a gente reencarna. Não fiz o mal, sou uma pessoa boa, vem uma doença terrível, vem um câncer, vem um Alzheimer, né? Vem uma doença assim que você não tem o que fazer. Não tem tratamento, não tem como fugir nem correr. O que é isso? Isso é a cobrança da lei de Deus. É os nossos compromissos de outras vidas, né? Nós estamos quitando os nossos débitos, os nossos erros de vidas passadas. Não tem como nós passarmos para mundos melhores se a gente não alijar do nosso espírito todos aqueles erros gritantes, né? Erros que a gente cometeu no passado. Tem que limpar, não adianta. Não tem como. São enfermidades que estão aqui, arraigados em nós. É como aquela história que o Raul Teixeira conta, né? Que tinha uma tábua. Aí um menininho, cada vez que o menino fazia uma arte, uma coisa errada, ia lá e pregava um preguinho na tábua. E foi pregando prego, né? E aí conversou com ele. Cada vez que ele fizesse o bem, tirava o prego. Ia tirando os preguinhos. Aí depois chamou o menino e mostrou para ele. Falou para ele, o que você vê? Uai, ficou o buraquinho, ficou a marca. Tá a marca lá do que ele fez. Então nós temos que alijar de nós. E é vivenciando. Tem um outro caso de um outro espírito evoluído que já ia galgar outra esfera superior, maior. Só que aí ele tinha ele tinha que desencarnar num acidente de avião, para que ele pudesse alijar aquilo e galgar para esferas mais altas. Porque muitas vezes, quando a gente está na espiritualidade, a gente fala assim, não, eu quero ir cego, eu quero ir surdo, eu vou aleijado. Não, eu quero pagar tudo de uma vez a minha dívida. Vou pagar. Aí o que eles falam? Não, você não consegue. Você não consegue pagar a dívida, é muito grande. Vamos parcelar ela? Vamos parcelar e vamos de pouco? Você vai ficar cego lá mais para frente na sua vida. Você vai ficar sem mobilidade no braço com 60, 65 anos. Então, a gente é devagarzinho, a gente vai
pagando os nossos débitos do passado. Então, as causas anteriores das aflições são causas que nós cometemos em vidas passadas. Não são dessa vida, é outras vidas. Quando nós retornamos à espiritualidade, quando nós desencarnamos, morremos para o mundo físico, o nosso espírito volta para a espiritualidade, né? Retorna para o mundo dos espíritos. Chegando lá, a gente passa por um período de perturbação, muitas vezes a gente até que seja recolhido para uma colônia, até que nós entendemos, tratamos e aceitamos estudar, preparar para uma nova reencarnação. Isso leva um tempo. E quando nós estamos na espiritualidade, nós sentamos com aqueles espíritos encarregados do planejamento da nossa nova vida aqui na Terra. E ali são feitos os propósitos, os projetos, de tudo, a grosso modo, o que nós vamos passar. Quem serão os nossos pais, que tipo de encarnação, o lugar que nós vamos estudar, que área nós vamos desenvolver em nós. Então, se vamos casar, se não vamos casar. Então, é traçado várias coisas da nossa encarnação. Muitas coisas. Ali na espiritualidade. E quando chega naquela hora da prova, a prova vem, né? A gente fica observando a vida, as pessoas, e a gente vê que na velhice parece que é a hora do acerto de contas, né? Na velhice realmente é a hora que vem a aprovação final, mas aquilo ali beneficia o nosso espírito. É uma enfermidade que está sendo curada, né? Nós vamos chegar na espiritualidade melhores. Então a gente tem que ter aceitação com tudo aqui na Terra. Aceitar as dificuldades, dificuldade da vida terrena, né? Dificuldade no lar, dificuldade no trabalho, as dificuldades com filhos, com família, com os colegas de trabalho, na nossa cidade. Tudo isso tem uma razão de ser, nada é de graça, né? E quando chegarmos na espiritualidade, a gente vai olhar e às vezes vai dar até risada, né, das coisas que aconteciam. Então, que cada um de nós possamos refletir na nossa vida, o que estamos fazendo da nossa vida aqui na Terra, das brigas, das querelas, né? Adianta eu ser espírita e não perdoar? Não está adiantando o espiritismo para nós, né? Adianta eu ser espírita e fazer o mal, puxar o tapete das pessoas? O espiritismo não está adiantando na nossa vida. Tem que haver o quê? Uma transformação em nós. É um convite sempre à renovação, à doutrina espírita, né? Então, que possamos fazer uma reflexão nessa noite da nossa vida, que estamos plantando, o que estamos fazendo. Quando nós chegamos lá na maturidade, que a gente olha para trás, a gente vê que podia ter feito muita coisa diferente, né? Mas naquela época, às vezes, a gente era imaturo, né? Estava equivocado. Então, vamos lá. Vamos passar agora para as vibrações. Quer fazer para nós? Denilson? Faz. Então, vamos lá. Vamos fazer, vamos... Senhor Jesus, Mestre amado, amigo fiel, Senhor de todos os momentos, é em teu santo nome que aqui nos encontramos, suplicando o vosso amparo, a vossa proteção, o vosso auxílio. Pedindo, Mestre querido, a presença dessas falanges amigas, servidoras do bem, trabalhadores, Senhor da caridade,
suplicando, Mestre, em favor da nossa cidade, da nossa comunidade que nos acolhe nesta terra, no presente momento, Senhor Jesus, onde somos chamados a dar o testemunho. Pedimos, Jesus, a esses benfeitores amigos, benfeitoras, que possam percorrer a nossa cidade, olhando, Jesus, onde houver sofrimento, angústia, desespero, doenças da matéria e do espírito, os lugares ricos, os lugares pobres, nos arredores da cidade, no centro, que onde houver, Senhor, uma súplica, um pedido, independente da forma, que esses espíritos amigos possam levar a esperança, o desejo de progresso, o desejo de renovação, Senhor Jesus, e que possam inspirar nos corações humanos, em nossos corações, o desejo de ser melhor, o desejo de ajudar o próximo. Pedimos especialmente, Senhor, em favor do Asilo Santo Agostinho, onde os idosos são recolhidos, aqueles que não têm mais famílias, familiares, ou que não possam ser cuidados por eles. Que em teu nome, Senhor Jesus, estas falanges possam ir àquele local, levando fluidos salutares, balsâmicos, renovadores, percorrendo, Jesus, aquele asilo, todos aqueles corredores, aqueles quartos, dormitório, ala comunitária, cozinha, todas as dependências daquela casa, revitalizando, Jesus, nossos irmãos e irmãs que necessitem e que lá se encontrem, abençoando abrigados e abrigadas, funcionários e prestadores de serviços, assim como administradores. Que aquele asilo, Jesus, seja envolto numa onda de paz, de serenidade, de esperança, Senhor Jesus. Pelos nossos lares, Mestre, pedimos em favor dos nossos familiares, que essa espiritualidade amiga possa visitar a nossa casa, nossos entes queridos, onde quer que estejam, abençoando, fortalecendo, protegendo, Senhor Jesus. Ampara, Senhor, esta casa, em nome de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Que assim seja. Então vamos passar agora aos passes. Todos orem, né? Fileirinha, né? Ah, tá. A célula vai dar paz. Então tá bom. Então vamos lá. Pode vir, quem for pode já ir sentando. São 3 lugares, né? Mais um.
ficar em prece, fazer nossos pedidos a Deus, a Jesus, se possível. Vamos lá. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, por todas as bênçãos recebidas nesta noite. E em nome de Deus, Cristo, caridade, está encerrada a nossa reunião pública desta noite. Que a paz, que o amor possa envolver-nos a todos e que durante a semana possamos estar bem animados, encorajados para desempenhar as nossas tarefas. Uma boa noite, fica com Deus.